Então é prestar atenção em como que está sendo esse movimento na vida, né? O que que tu tem feito de ação que está estabelecendo esses estados de inconsciência na vida, né? Então tu precisa fazer esse resgate. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Mag. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Soares, sou terapeuta energético e oraculista, e essa é mais uma tiragem dos conselhos terapêuticos, dessa vez para as almas grupais, para quem decidiu vir encarnar e nascer no mês de outubro, né? A ideia é que a gente entenda como lidar melhor com os nossos níveis de consciência, entender qual nível de consciência que nós estamos agora no mês de agosto. Pode estar na sombra, que a gente precisa dar uma atenção, qual está na luz, qual o movimento convergente dessa comunicação, dessa linguagem do da nossa consciência, para nos trazer mais equilíbrio, mais força, mais clareza de como lidar melhor com as energias da natureza, né? Para a gente conseguir integrar isso no nosso ser, né? Trazer isso para a nossa consciência, para que a gente tome as rédeas da vida, para que a gente tome um direcionamento, para que quando a gente direcione a nossa vida, a gente tenha esse impulso de força, para a gente conseguir superar obstáculos, vencer na vida, né? Prosperar, se tornar uma pessoa mais abundante. Tá bom, gente? Para quem não conhece, esses são os selos oraculares. É um oráculo desenvolvido pela minha iniciadora, Lugamash. Então a ideia é que a gente faça uma consulta oracular, uma consulta terapêutica a partir dos níveis de consciência que aqui nós temos, né? São 33 níveis de consciência, onde que a gente consegue se aprofundar em alguns temas e trazer mais clareza para a gente lidar de uma forma melhor com a nossa vida, com as nossas escolhas, muitas vezes entender por que nós estamos naquele caminho, né? Que tipo de sintonia a gente está fazendo, que tipo de movimento oracular está ali nos despertando para lidar com aquela realidade de uma forma melhor. Certinho, gente? Vou dar mais uma embaralhadinha, eu já tinha entrado em conexão com a pessoal que nasceu em outubro, mas como de praxe vou dar uma embaralhadinha. Pessoal que nasceu em outubro, né, regido pelo terceiro tempo, do elemento ar. É um movimento onde as pessoas buscam, a partir das suas vivências, dos seus aprendizados, entenderem o senso de realidade. Né? O mês 10 ele fala sobre um movimento onde a gente já fez uma caminhada, já gerou um produto, e o mês 10 ele traz esse senso de reflexão, né? Do nosso senso de realidade. O que nós construímos desde o primeiro passo que a gente deu, desde o primeiro contato que a gente tem com aquilo, né? Seja um trabalho, um relacionamento, um projeto com uma pessoa, enfim, qualquer decisão que a gente tome. Então é bem forte para quem nasce em outubro. Muitas vezes, e muito desafiador, muitas vezes também ter esse senso da realidade, né? Às vezes tende a ser pessoas que têm dificuldade de lidar com a realidade. Muitas vezes falam uma coisa, mas fazem outra. Então, tem que estar prestando bastante atenção nisso, né? Então, vamos ver qual vai ser o nosso conselho aqui. Que é um movimento de sombra, de sombra no sentido de não estarmos olhando muito para isso, né, na vida, né? Então aqui é um movimento onde a gente pede mais atenção. Aqui é um movimento de luz, que seria um resgate, né, uma força que vem para nos auxiliar. E esse é um movimento da convergência, que seria o movimento do reflexo que tem dessas duas forças aqui atuando, né? Qual que é a convergência disso? Então vamos lá. Ó, o que eu falei do pessoal que nasce em outubro, né? Por muitas vezes, pelo nível de consciência estar na sombra,
é isso que eu falei. Muitas vezes as pessoas têm uma ação ou uma reação muito, às vezes muito automática, muito repetindo padrões, né? Quando o nosso nível de consciência está na sombra, fala do movimento da gente estar fazendo coisas sem consciência, né? Quando a gente está trazendo para as nossas ações, às vezes, comportamentos que não são legais, comportamentos destrutivos, são reações daquilo que nós não conhecemos, né? Muitas vezes são de valores herdados, são reações que vêm de um comportamento onde a gente aprende na nossa família. Então, o movimento agora para o mês de outubro, de, de agosto, é o pessoal que nasceu em outubro fazer essa revisão de consciência, prestar atenção o que a falta dessa revisão de consciência está trazendo de negativo para suas ações, né? Às vezes a pessoa ela pode estar somente sendo reativa à reação de uma outra pessoa e isso vai causando uma bola de neve, né? Vai fazendo com que sombras alimentem sombras e isso pode estar indo para um caminho de trevas, né? Aquele caminho onde as pessoas elas começam a se agredir, não se respeitar mais, onde elas invadem o livre-arbítrio do outro, né? Então, o movimento agora para agosto é que a gente é que vocês busquem trazer para o nível de consciência do som de vocês para essa voz interna e fazer esse resgate da consciência de vocês. O que dentro da realidade de vocês, seja no trabalho, seja numa relação, vocês estão comunicando de uma forma inconsciente, né? Como eu disse, muitas vezes o pessoal de outubro tem essa dificuldade do senso de realidade. Então, muitas vezes por uma inconsciência, pode, pode estar fazendo um movimento de muitas vezes falar aquilo que a pessoa nem vivencia, fazer um movimento nesse sentido, sabe? Muitas vezes a ação, ela é aquela ação que, eu acho que eu estou fazendo uma coisa boa, mas na verdade está sendo uma ação inconsciente, né? Muitas vezes por trás daquilo não é algo que a pessoa está refletindo com a própria consciência. É aquela coisa de estar só fazendo o que as pessoas querem que ela faça ou só tá falando aquilo que as pessoas querem escutar para agradar, para, sei lá, para vender, mais ou menos nesse sentido assim. Então, o conselho para esse mês é realmente fazer essa revisão de consciência e escutar a partir do som interno se as ações e as reações que tu está tendo está de acordo com o que o teu corpo expressa, né? O teu corpo soma, né? O nosso corpo físico, ele é um resultado dos nossos corpos sutis, né? Então, teu corpo espiritual, teu corpo emocional, teu corpo mental e o resultado dessa soma desses corpos, a gente tem o corpo físico. Então, isso reflete na tua saúde, reflete na tua saúde física, saúde emocional, saúde mental. Então, é prestar atenção em como que está sendo esse movimento na vida, né? O que tu tem feito de ação que está estabelecendo esses estados de inconsciência na vida, né? Então tu precisa fazer esse resgate na tua consciência e tirar isso da sombra, né? Tirar esses movimentos de viver a vida sem se responsabilizar pelas tuas ações, né? Tu precisa tomar a consciência de que toda a ação ou todo a influência que a gente tem, enfim, sobre as pessoas é responsabilidade nossa, né? Então, quanto mais influência nós temos sobre as pessoas, mais responsabilidade nós temos. Então, precisa fazer esse exame de consciência para te entender onde que tu pode estar fazendo essas ações ou reações inconscientes sem escutar esse som interno.
sem escutar se isso realmente está de acordo com a forma que tu quer se desenvolver como pessoa nesse planeta, né? Então a gente precisa estar atento nisso. Então vamos dar mais uma caminhadinha. Dando mais uma caminhadinha, o nível de consciência que aparece, né, quando a gente não faz esse movimento com consciência, é realmente as sombras. Então seria como se, por agir inconscientemente, tu estivesse retroalimentando essas próprias sombras, né? Tu estivesse fazendo o movimento de, de sempre colocar para fora nas tuas ações e reações essas sombras, né? Como se tu estivesse escolhendo caminhar com essas sombras, né? E não buscando um aprofundamento em conhecer as coisas. Quando a gente não se aprofunda em conhecer temas, em conhecer profundamente, por exemplo, a alma humana, a gente normalmente fica no raso da vida, né? A gente não consegue se aprofundar naquele tema, né? Por exemplo, é como se eu escolhesse ser terapeuta e não quisesse me aprofundar no conhecimento da alma. Seria muito raso, né? Seria muito só agir a partir daquilo que os outros falam, né? Não, eu não conseguiria criar uma opinião própria, uma clareza de pensamento, um direcionamento do profissional que eu quero me tornar por uma simples questão de não me aprofundar em conhecer aquilo que de fato eu estou me dispondo a trabalhar, ou se, eu, se é uma questão de relacionamento, se eu não estou me aprofundando em conhecer aquela pessoa, né? Quando eu não me aprofundo em conhecer a pessoa, né, fica aquele relacionamento raso, né, igual um pires assim, onde as pessoas elas não conversam, elas não trocam ideias para se conhecerem, elas não se aprofundam na própria relação. Então, muitas vezes o que o outro tem de reação me afeta o meu inconsciente, né? Eu jogo a minha consciência para a sombra, isso retroalimenta as minhas sombras e eu tenho ações e reações muito negativas, né? Muito nesse sentido de muitas vezes atacar, de reagir, né? A gente pode ver muito isso. Isso é muito básico do nosso instinto, né? A gente tem uma energia que chama telúrica, que ela, que ela rege, nos dá força de buscar aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. Só que essa energia ela também se transmuta na Kundalini, que é a nossa energia de criação. Tudo que está relacionado à Kundalini, ela é uma energia de criação. Então, quando a gente age na vida com a telúrica e não com a Kundalini, nós nos tornamos pessoas mais reativas, né? Como um cachorrinho mesmo ali que está com medo, que tá, que tá nervoso, que tá sem saber o que fazer, né? Inconsciente da sua existência, e ele reage às situações sem se questionar, né? Sem buscar esse som interno, né? E aqui o nível de consciência que também traz esse aprofundamento é a sensibilidade. Então, um cachorro, se ele está com medo, ele vai reagir àquela situação como uma forma de sobrevivência. E na nossa vida é exatamente isso. Quando nós não nos aprofundamos, não buscamos também um nível de sensibilidade, nós não conseguimos ver o outro. Nós não conseguimos olhar a vida por uma outra perspectiva, né? É muito autocentrado, né? Aquilo que eu conheço, eu já acho que é essencial para a vida, então eu só vou agindo assim, só vou lidando com as coisas assim, porque eu sou assim, entra aquela síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu cresci assim, eu conheço assim, então eu vou ser sempre assim, né? E aqui os selos eles pedem para você se aprofundarem no nível de consciência da sensibilidade, né? Para ampliar a percepção de vocês sobre a vida, né? Ampliar, buscar valores onde
onde o respeito, o amor, o olhar sensível pela realidade do outro, ele seja uma realidade e até pela sua própria vida, né? O quanto que às vezes a gente se projeta muito em só ser feliz quando ter as coisas, né? Quando construir um palácio, quando construir, ter vários carros e não sei o que, e tá milionário e tudo mais. E aí o selo ele fala isso, né? Que vocês se aprofundem no conhecimento que vocês estão se propondo, seja um trabalho ou numa relação, né? Se aprofundem nisso, né? Mergulhem de cabeça nisso, né? Busquem se aprofundar para que vocês também façam que cresça essa sensibilidade, né? Usem do privilégio, enfim, da capacidade que vocês têm de ter foco, né? Porque normalmente a pessoa que nasce em outubro tem um foco mais direcionado, é aquela coisa de vivenciar as coisas para ver de fato se aquilo faz sentido para a vida, né? Então usem esse foco de vocês para se aprofundarem em conhecer isso que vocês estão se dispondo a criar um projeto, uma relação, tá? Porque daí vocês vão conseguir fazer realmente essa mudança no campo vibracional, né, no campo eletromagnético de vocês e fazerem com que vocês tenham esse olhar mais belo da vida, sabe? Onde olhar uma natureza ela é mais importante do que ficar nessa coisa de ter e ter e ter, sabe? Então, eu acredito que seja bastante isso o conselho. Vamos caminhar mais um pouquinho. Ó, se vocês ficarem seguindo esse espaço, o nível de consciência da humildade de vocês vai cair na sombra. E o que que isso significa? Significa um movimento de realmente isso, sabe? Perder a humildade, perder a capacidade de entender que somos um no todo, né? Nós não somos o todo, nós somos um no todo. Eu sou um no todo, tu é um no todo, outra pessoa que tá vendo esse vídeo é um no todo. Nós não somos diferentes de ninguém, nós somos iguais, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente coloca o nosso nível de consciência na sombra, é um movimento de estar muito arrogante perante aos acontecimentos da vida, né? Então, é bastante importante vocês prestarem atenção nisso, que é o que? Esse movimento que vocês estão fazendo está colocando vocês nesse papel de arrogância, que é o que? No sentido de se achar melhor que os outros. Sei lá, por viver uma realidade diferente, por... Enfim, seja as escolhas que vocês estão fazendo, cuidar esse movimento da humildade na sombra, né? Então, esse voltar e usar a sabedoria que vocês que vocês buscam sempre, buscar a sabedoria que vocês têm para entenderem aonde que vocês estão de fato, né? Não se deixem levar que nem eu digo, pelo materialismo, por achar que vocês têm, vocês são melhores ou vocês estão numa condição melhor. Então, eu não vou me juntar com aquela galera porque, eu sou melhor, sou mais eu tenho uma posição melhor, eu tenho mais poder, eu tenho mais, sei lá, influência. Essas coisas que normalmente muitas pessoas se perdem, né? Nesse sentido, né? E o selo que caiu também aqui no movimento Yang é o tempo, né? O nível de consciência do tempo, ele mostra para nós que a quantidade de tempo que nós dedicamos às coisas na nossa vida, ele cria esses espaços. Então esse espaço, ele é consequência das nossas prioridades, né? Então, se você está vivendo às vezes uma relação que não está sendo muito legal, se você está vivendo num trabalho que não está sendo muito legal, isso é uma consequência desse tempo, né, de prioridade que tu está dando para a tua vida. Tá bom, gente? Então acho que é isso. Esse foi uma tiragem energética com selos oraculares para as pessoas que nasceram em outubro.
Se você quer entender de uma forma individual como que tá os teus níveis de consciência, se aprofundar nesse oráculo terapêutico para entender como lidar melhor, né, com isso, existem várias tiragens que a gente pode fazer usando a Sefirot, a Árvore da Vida, Cabala, Cruz Magna, e a gente faz todo o aprofundamento nesse conhecimento para trazer para vocês de uma forma mais clara como lidar, como integrar essas informações, né, da nossa alma, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, para que nos dê força no corpo físico para lidar com os acontecimentos da vida. Tá? Eu e a Rafa, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos as nossas redes sociais, nossos contatos, tá? Se vocês quiserem mandar uma mensagem para tirar mais dúvidas sobre os nossos trabalhos de limpeza energética, constelação, tarô, oráculos, é só nos chamar, tá? A gente vai ter o prazer de guiar vocês nesse caminho, de ser uma alma guia nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de integração das forças espirituais no nosso corpo material. Certinho, gente? Muito obrigado para quem chegou até aqui no vídeo. Não se esquece de curtir, deixar aí seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre os vídeos que a gente posta. E eu espero vocês até o próximo mês, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.